Amados irmãos, boa noite. A paz do menino Jesus e o amor de Maria, cada um de vocês. Que alegria, né? É uma alegria imensa poder estar aqui hoje. Nós estamos na nossa sexta noite. Isso significa que nós temos 6 semanas caminhando aqui. Oh, que maravilha. Quem aqui está desde o início? Que não faltou um dia? Eu. Eu glorifico e bendigo ao Senhor pela vida de cada um que vem caminhando essas 6 semanas com nós do grupo de oração Nossa Senhora das Graças. Eu tenho certeza que o coração de Deus está palpitante, alegre em saber do seu empenho, porque a gente sabe, né, como que tem sido dias corridos, dias difíceis. Eu, por exemplo, acabei de chegar no meu trabalho. Vim correndo não, né, mas cheguei aqui já toda eufórica para poder estar aqui hoje. E é uma alegria estar aqui hoje. Aos que não vêm acompanhando todos os dias, eu quero me apresentar. O meu nome é Celiane. Eu tenho 32 anos. 32, 30, não sei mais quantos anos eu tenho, mas é isso mesmo, gente. Eu tenho 33 anos e sou mãe de 2 filhos lindos, maravilhosos, né? Não é porque são meus não, mas eles de fato são muito lindos. Quem está aqui pode comprovar. Inclusive o mais velho está ali servindo no grupinho, já conduz o momento, já prega. E eu glorifico ao Senhor por isso, né? E nesse tempo, o Senhor me chamou a estar coordenadora desse grupo de oração. E eu me coloquei a serviço. Porque onde o Senhor chama, nós devemos ir. Como nossa irmãzinha acabou de dizer, se o Espírito quer fazer muito mais em mim, eu quero. Gente, dizer isso é uma responsabilidade muito grande, né? É se colocar a serviço e saber que o Senhor vai exigir de você muito. Que difícil. Às vezes dá uma tremidinha na base, não vou negar. Mas eu quero iniciar para a gente fazer um resumo de tudo que nós vivemos até aqui. E como foi maravilhoso poder chegar aqui hoje. Na nossa primeira noite, nós vivemos o tema o semeador. O Senhor semeou em nós essa semente para que durante todo o seminário de vida pudesse sendo frutificada, pudesse dar bons frutos. E eu acredito que essa plantinha está crescendo. E está crescendo linda e saudável, né? E durante aí, na nossa segunda noite, nós podemos vivenciar o amor de Deus. E que amor é esse? Esse amor magnífico, esse amor grandioso, esse amor que me acolhe. O Senhor, Ele nos amou desde o ventre da nossa mãe. E eu quero que você guarde isso agora que eu estou dizendo. O Senhor te escolheu, o Senhor te consagrou desde o ventre da mamãe. Igual eu costumo falar com as crianças, antes que a mamãe sonhasse em você existir, Deus já te amava. Guarde isso agora em seu coração, porque ao decorrer da nossa pregação, a gente vai saber como isso é forte, saber que Deus me escolheu no ventre da minha mamãe. Depois a gente entendeu que o amor de Deus é magnífico, mas que o pecado entrou no mundo. E que quando o pecado chega, ele cria ali uma barreira entre eu e Deus. Não que Deus deixe de me amar. Eu é que crio essa barreira com o meu pecado e pedindo que eu possa experimentar esse verdadeiro amor e pleno, né? Não pelas metades, completo. No Ministério de Criança, nós costumamos dizer que o pecado é um guarda-chuva. E por que um guarda-chuva, meus irmãos? Porque quando eu abro um guarda-chuva, o guarda-chuva impede que a chuva caia até mim, né? Chegue a me molhar. Então, o pecado causa isso. Ele impede que o amor de Deus que está ali sendo derramado sobre nós constantemente, de forma abundante, que Deus não deixa de derramar o seu amor, chegue até eu. Mas também, ainda na terceira noite, nós entendemos que Jesus, Ele se deu por nós. E se deu por nós numa cruz. Ele sofreu, Ele padeceu ali todas as dores que foram necessárias, né? E morreu numa cruz por amor a mim, por amor a você. Então, Ele nos deu a salvação. Onde não havia mais esperança, então surge uma esperança nova da salvação. E nós continuamos caminhando, seguindo em frente, chegando aí na nossa 4ª noite,
para entender da fé e da conversão. Fé é crer em algo. Eu creio em algo. Não é verdade? Isso quer ter fé. E o Senhor vem falar da importância da fé e da conversão. Conversão é direcionar a nossa vida de forma que eu já não tenho mais autoridade sobre ela. Que eu deixe que Jesus possa guiar e mostrar em qual caminho eu devo seguir. Ainda caminhando, nós chegamos na nossa quinta noite, que é o senhorio de Jesus. Eu tenho fé, eu entendi que Deus plantou uma semente. Eu entendi que o amor de Deus é maior do que tudo nesse mundo por mim, mesmo eu sendo pecador. Compreendi que o Senhor, então, se deu numa cruz para poder salvar a minha vida, para que eu não morresse mais, para que o pecado não tivesse vez sobre mim. E então, eu entendo da importância da fé e de direcionar a minha vida para que Deus possa guiá-la, entregar tudo nas mãos do Senhor. Então, vem o Senhor, então, mostrar que a minha vida pertence a Ele e que eu devo declarar o seu senhorio sobre mim. Sobre a minha história, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre esse grupo de oração Nossa Senhora das Graças. Mas o que o Senhor quer de nós hoje? Por que eu caminhei até aqui durante 5 noites para chegar hoje aqui? Qual o objetivo? Porque diante de tudo isso, meus irmãos, lembra que o pecado entrou no mundo? Todas as vezes que o pecado, ele me consome, por mais que eu vá ali e reconcilie com Deus, ele ainda deixa uma marca. Ele deixa uma ferida. E essa ferida está aí em nós, que precisa de cura, que precisa de ser libertada, que precisa de perdão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O Senhor me escolheu a estar aqui hoje. Não sei, né? Foi assim tão repetindo eu estar aqui hoje, mas eu acredito que Deus tem um objetivo maravilhoso para nós. A começar por dentro de mim. Enquanto eu estudava esse tema, às vezes um pouco rápido, no meu trabalho, entre uma parada e outra, mas Ele escolheu para estar aqui hoje. E aqui eu estou, a serviço do Senhor. Porque, como eu disse no início, eu falei o quê? Se o Espírito quer fazer muito mais em mim, eu quero. E olha a responsabilidade dessa frase. E eu quero que hoje também você declare isso, porque se o Espírito quer fazer muito mais em você, deseje que o Espírito faça nessa noite. Vocês desejam isso? Ai, que foi assim tão baixinho. Vocês desejam isso? Então, meus irmãos, quando o Senhor, Deus envia o seu Filho amado, não é verdade? Para nos salvar. E quando Jesus, ele inicia então a sua vida pública, que ele vai na sinagoga, ele lê lá uma passagem que vai dizer bem assim: o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Está lá em Lucas 4, 18, 19. Então, a partir daquela leitura que ele fez, inicia ali o ministério de Jesus, né? Cumprindo-se então ali as profecias, que dizia que viria o Messias. A partir dali, ele inicia a sua vida pública. E na vida pública de Jesus, ele vai anunciar, ele vai curar, ele vai fazer milagres, prodígios. Principalmente, haverá ali uma mudança de vida em muitas pessoas que passam por Jesus. Já com esse início da vida pública de Jesus, a gente entende. Para que haja essa mudança de vida, eu preciso passar por Jesus. Não existe mudança de vida sem passar por Jesus. Eu não consigo mudar a minha vida. Vai ser sempre a mesma. Com as mesmas quedas, as mesmas falhas, né? Deus, ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nós somos imagens e semelhança de Deus. Então, nós somos perfeitos. Porque eu acredito que Deus seja perfeito. Vocês não acreditam nisso? Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou perfeita. E Deus, ele me fez em santidade e justiça original. Aí, então, começa a imperfeição. Como assim? Porque quando o homem, ele peca, a partir da criação, né, que já começa com Adão e Eva, que é onde o pecado entra no mundo,
Não porque nós não somos a imagem e semelhança de Deus, perfeição do Senhor. Ele nos amou desde o início. Antes de Deus nos criar, Ele nos amou, não é verdade? Mas mesmo assim, ao cair nesse pecado, vai se ferindo, vai acabando algo em nós. Não é a perfeição da criação de Deus, mas da humanidade, da minha humanidade, né, como pessoa. Vai criando feridas, vai se abrindo brechas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, dessa cura, dessa necessidade de nos conhecer, de entender por que eu tenho determinados comportamentos hoje em dia. De onde está vindo isso? O Senhor não quer isso para mim. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jesus Cristo, Ele é o Verbo encarnado e veio restaurar a nossa humanidade e instaurar o reino, que é de amor, paz, alegria, equilíbrio, harmonia pessoal com os outros e com a natureza. Então, Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida, e não qualquer vida, não. Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. E como que eu posso alcançar essa vida em abundância? Eu posso alcançar essa vida em abundância vivendo os sacramentos, a começar pelo meu batismo. A partir do momento que eu sou batizado, já sou convidada a ter uma vida nova. Eu renasço de novo, através da água do batismo. E é o meu primeiro contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em mim a partir dali. E todo cristão, a partir do seu batismo, adquire a graça da vida de Cristo, de ser chamado filho adotivo de Deus. Através do nosso batismo, nós então somos chamados filhos de Deus. Filhos adotivos de Deus. Irmãos, cada pessoa traz em si feridas interiores, como consequência do pecado pessoal, de outrem ou social. Nós vamos acumulando ao longo de nossa vida as feridas interiores em nós. Feridas que talvez a gente nem saiba de onde é que está vindo aquelas feridas ali, né? Através de quê? Uma decepção, um trauma, uma desilusão, a morte de um ente querido, uma perda muito grande, um relacionamento que não deu certo. Ali já vai criando em mim o quê? Mágoas. Vai criando em mim uma falta de perdão, porque eu não consigo perdoar aquele outro que me feriu de alguma forma. E tudo isso vai criando em mim ressentimentos. E eu vou acumulando, vai virando uma bola de neve, igual eu costumo dizer, né? Figurada, uma forma figurada de dizer. Então, nós nos tornamos pessoas feridas. E a vida em abundância que Jesus conquistou para nós é a graça. Por suas chagas fomos salvos, curados e libertos. Então nós somos salvos, curados e libertos através de Jesus. E Jesus, Ele se deu numa cruz por nós. Através das suas chagas é que nós somos libertos. E nesse processo de cura, um fator primordial é o perdão. E nós vamos falar um pouquinho do perdão. O perdão, ele é um mandamento. E é um mandamento de Deus. O Senhor, Ele nos deu 2 mandamentos essenciais, né? Ele pegou ali os 10, resume-se em 2. Que é o quê? Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo que existe no mundo, o meu amor tem que ser direcionado a Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar na minha vida em tudo. Tem que vir em primeiro lugar do que minha mãe, do que meu pai, do que meus filhos. Tem que vir em primeiro lugar do que meu emprego. Deus tem que estar em primeiro lugar em todos os momentos. Ele é o primeiro, Ele é o único. Eu tenho que declarar, de fato, esse senhorio dele na minha vida. Como nós aprendemos na última semana, a gente viu isso. E depois Ele nos deu o 2º mandamento, né? Resumindo ali tudo, que é o que, gente? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o outro. Ai, como é difícil, né? Aí foi na ferida. Amar o meu irmão como a mim mesma. Como é difícil amar o meu irmão. Meu irmão tem defeitos, né?
Meu irmão é pecador. Meu irmão está na igreja, mas está lá fora apontando um tanto de coisa. Como que eu vou amar ele? Aí vem o Senhor nos falar bem assim. Eu não posso amar a Deus se eu não amo meu irmão. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão que me feriu. E agora? Pegou, não pegou? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Amados, Jesus não se opõe que alguém se indigne diante de ataques e acusações injustas e inverídicas, ou que combata o mal do mundo, mas pede que se pague o mal daqueles que ferem com bem. A retribuição do mal que é cometido deve ser do perdão, da reconciliação, na caridade e no amor. Vocês podem pegar a palavra de vocês em Mateus 5, de 38 a 42. Vai dizer bem assim. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Olha o que o Senhor vem falar aqui no Evangelho de São Mateus, né? Que nós não devemos pagar olho por olho. Antigamente, lá em Gênesis, se a gente voltar, vai dizer que nós deveríamos perdoar somente 3 vezes. E que nós, de fato, deveríamos pagar olho por olho, né? Mas vem o Senhor dizer que não. Jesus vem mudar isso. E Ele vem dizer que não. Nós não devemos pagar olho por olho. Que nós devemos, então, caminhar lado a lado. Que se alguém te ferir, oferece a outra face. Ah, então quer dizer que se alguém me bater, eu vou dar a cara para ele bater de novo. Não, não é isso não. Gente, é dizer que eu não devo ser vingativa, que eu não devo pagar o mal com o mal. Tenho que fazer diferente. Lembra que eu não só posso amar a Deus se eu amo o meu irmão. Eu tenho que cuidar do meu irmão. Eu tenho que estar do lado dele na necessidade. Aquele irmão que te maltratou, que te feriu, que falou mal de você para a vizinha do lado. Aquele irmão é quem precisa de você. Jesus, quando veio, ele não veio para os sãos. Porque um são não precisa de médico. Precisa? Não. Quem precisa de médico é o leproso, é o doente, é a mulher adúltera. Quantas curas o Senhor fez? Quando você pega os evangelhos ali todos, vocês vão ver tantas curas que o Senhor realizou. E todos assim, de pessoas que estavam feridas, pessoas que estavam doentes, pessoas rejeitadas pela sociedade. São pessoas que ninguém queria ver, que ninguém queria olhar. E essas pessoas que necessitam do nosso perdão. São essas pessoas que precisam de nós. Porque todas as vezes que eu deixo de perdoar alguém, dentro de mim vai criando-se uma ferida. E essa ferida, uma ferida não tratada, ela cresce. Não é verdade? Ela cria bicho. Se eu não trato de uma ferida corretamente. E continuando aqui, meus irmãos, nós podemos, então, aqui ainda continua dizendo que a falta de perdão é um dos bloqueios para se acolher a graça de Deus. Deus, ele tem muitas graças para nos dar. Deus, ele tem milhares de graças a nos conceder. Mas a falta de perdão faz com que eu não receba todas as graças que o Senhor tem para mim. Muitas vezes, o que acontece? Eu estou batendo meu joelho no chão. Eu estou orando, eu estou clamando ao Senhor uma vitória. Eu estou clamando ao Senhor um milagre. E esse milagre não vem. Ah, Senhor, mas eu já orei 30 anos.
Ah, Senhor, mas já tem 20 que eu peço a cura de fulano, a minha cura. Mas se vocês já pararam para perguntar, por que sua graça não vem? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa dirigir o seu perdão? O que aconteceu no passado que te impede de falar com aquela pessoa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que quem eu preciso perdoar sou eu mesma? Pode ser que eu esteja precisando me perdoar. E nós podemos, então, distinguir 3 situações de perdão. A reconciliação com Deus, a reconciliação a si mesmo, comigo no caso, e perdoar o outro. Quando eu falo aqui da reconciliação com Deus, não é que eu vou perdoar Deus. Não, gente, que Deus não precisa de perdão, não é verdade? Não é isso. É porque, às vezes, ocorrem situações em minha vida, principalmente quando é situação de luto, em que eu culpo a Deus. Mas Deus, por que fez isso comigo? Mas, meu Deus, por que aconteceu isso na minha vida? Eu merecia isso. Aí eu começo, então, a querer questionar e a culpar Deus pelo ocorrido. Quando fala reconciliação com Deus, é um processo de cura interior que passa muitas vezes pela reconciliação com Deus, porque podemos culpá-lo pelas feridas e pelos traumas que ocorreram em nossa vida. Essas feridas podem ser ocasionadas pela perda de uma pessoa querida e amada. Precisamos pedir então o quê? Pedir o auxílio do Espírito Santo, para que junto com Jesus passeie na nossa história, da nossa vida, que cure, nossas feridas e traumas, para voltarmos, então, a ter uma reconciliação filial com o nosso Deus. Em seguida, nós vamos ter o quê? O perdão a si mesmo. É me perdoar. É um perdão a nós mesmos. E como se faz isso, gente? Às vezes ocorrem coisas que, na nossa vida, que a gente faz ou fez, que se culpa por algo. Às vezes um relacionamento que não deu certo e que você fica se culpando a vida inteira porque foi minha culpa. Então o que acontece? Nós precisamos então nos perdoar. Por isso, perdoar a si mesmo é fonte de cura e libertação de traumas do passado. Exemplo de pessoas que tiveram suas vidas restauradas, renovadas pelo toque misericordioso, perdoador e curativo de Jesus. Nós vamos ter a mulher adúltera, que é um exemplo de pessoa que houve aí uma cura, que perdoou assim, ela mesma conseguiu se perdoar. A partir do momento que ela chega até Jesus e que ela é levada, na verdade, e que se prostra por terra, e que as pessoas estão a julgá-la por ela ter cometido adultério, que o Senhor fala que aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, e que todas as pessoas ali começam a sair. Eu imagino que naquele momento, as pessoas que estavam ao redor começaram a pensar em todos os pecados que eles já cometeram na vida inteira. E começou a entender que não é só ela que é pecadora. Eles também eram pecadores. E que o Senhor, ao olhar para ela, levanta e fala: vá e não tornes a pecar. Há uma cura interior daquela mulher. Depois vem então Zaqueu, cobrador de imposto. Quantas coisas ruins ele fez. Quantas pessoas ele acabou ali sendo prejudicado. Mas ao ter um encontro pessoal com Jesus, porque a cura só vem desse encontro pessoal com Jesus. E a cura só vem se de fato eu desejar ser curado. Eu não posso ser curado se eu desejo ser curado. Zaqueu, ele desejou ser curado. E há uma transformação na vida de Zaqueu. Depois, continuando, irmãos, nós vamos ter o perdoar ao outro. O que acontece? Que é próprio da pessoa que se reconhece amada por Deus e que o pobre do Espírito Santo mergulha-se nessa graça de tal forma
que compreende espiritualmente que é impossível estar em harmonia e unidade com a Santíssima Trindade se não perdoar o próximo. E eu quero que vocês peguem 1 João, por favor, 4. Que olha o que vai falar aqui, 1 João 4, 19, 21. Mas amamos, porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Amados, eu não posso amar a Deus sem amar o meu irmão. Eu não posso dizer que eu amo ao Senhor sem amar o meu irmão, sem dar o perdão. Mas o perdão é uma decisão. Lembra que o perdão é uma decisão? Eu tenho que decidir perdoar. E perdoar não é esquecer. Eu não vou esquecer do que ele me fez. Mas aquilo já não vai me causar mais dor. Aquilo já não vai me causar mais rancor. Já não vai mais impedir que eu chegue até Jesus. E perdoar, aí Pedro chega até Jesus, né? E pergunta bem assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E o Senhor vai dizer que é 70 vezes 7. Eles entenderam que seria ali 70 gerações, né? Ou 7 gerações. Porque no tempo de Jesus havia uma regra rabínica estabelecida que o perdão não deveria ser feito mais do que 3 vezes. Só deveria perdoar até 3 vezes. Mas quando Simão chega até Jesus e pergunta isso, o Senhor vai dizer que é 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos perdoar 490 gerações. Quando eu falo 490 gerações, eu quero que você imagine aí. Você vai perdoar, o seu filho tem que perdoar, o filho do seu filho vai perdoar, e assim sucessivamente. Gerações que eu não consigo nem pensar. Ou seja, o perdão é infinito. Eu não tenho uma quantidade de perdão para fazer. Ah, Celiane, mas fulaninho ali já cometeu o erro umas 500 vezes comigo. Perdoe 500 vezes, porque você ainda está na sua geração. Você tem que perdoar, gente. Mas perdão é uma decisão. Eu falo tem que perdoar, mas eu não posso obrigar ninguém a perdoar. Jesus não obriga você a perdoar. Você tem que decidir perdoar. E o perdão é uma cura interior. E quando eu perdoo, eu vou passar então aí por um processo, né? Um processo de cura interior. Porque ao experimentarmos o amor de Deus em nossas vidas, seu amor vai curar as feridas, as carências interiores serão restauradas em nós, a sua imagem e semelhança. O processo de cura interior não é uma volta ao passado, mas um retorno à nossa origem, de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E salvos pela paixão de seu Filho Jesus Cristo, é uma restauração do homem integral. A pessoa humana sofre diversos males e pode necessitar de cura nas diversas áreas da vida. Irmãos, quando eu falei para vocês que nós precisamos de uma cura interior, nós precisamos ser curados desde o ventre da nossa mãe. Às vezes, no ventre da nossa mãe, nós escutamos coisas que não eram para ser escutado. Talvez nós não tenhamos sido desejados pelos nossos pais, né? Talvez os nossos pais tenham dito que nós seríamos um atraso na vida deles. E isso traz em nós traumas que estão ali dentro que a gente nem sabe que existe. E nós precisamos dessa cura interior desde o ventre da nossa mãe. E aqui vai trazer 3 áreas que precisam ser curadas: a cura do espírito, a cura emocional e a cura do corpo. Para que a cura do espírito aconteça, é necessário pedir socorro e o auxílio do Espírito Santo. Nosso espírito também precisa de cura. E para que isso aconteça, nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo, que nos convence do pecado produzido, o arrependimento e a contrição de coração e mente. Ou seja, a cura do espírito acontece através da confissão, do sacramento da confissão. Quando eu entendo que a minha vida está prejudicando o meu emocional.
minha cura espiritual. Então, eu preciso ter uma mudança de vida, uma conversão. E, para isso, eu preciso procurar o sacramento da confissão. Depois, nós vamos ter a cura interior, que ocorre na alma, mente e psique. São emoções, traumas, mágoas, que ao longo da vida adoecem a alma e, às vezes, por consequência, o corpo e o espírito, como tratado anteriormente. A falta de perdão também pode ocasionar sofrimento e rompimentos com pessoas próximas ou que já faleceram, causando desequilíbrio emocional e marcas profundas. Jesus veio para curar os corações doloridos. Então, a cura interior é por aquele perdão que você não deu. Aquele perdão que você não deu está te impedindo de alcançar a graça de Deus. Pense em quem você precisa perdoar agora. Guarde ela aí, tá? A cura interior é um processo que se inicia com a abertura do coração, permitindo que Jesus possa entrar, faça morada e restaurar o nosso ser fragmentado e ferido. Quando eu não dou o meu perdão, quando eu não tenho essa cura interior, eu peço que o Senhor possa, então, passear em minha vida. Possa, então, adentrar esse coração que está ferido. Depois nós vamos ter aqui a cura física. A cura física, meus irmãos, de fato, é a cura do corpo. Nosso corpo padece algumas enfermidades e fica fragilizado. Mas eu quero voltar atrás nas outras duas curas que nós falamos. Não dar o perdão pode ocasionar em mim doenças. Às vezes até um câncer. Muitas vezes nós estamos sofrendo de ansiedades. Nós estamos com as dores de cabeça constante. Nós estamos com dores pelo nosso corpo. Por quê? Porque eu não dei o perdão para alguém. E isso vai me consumindo. Vai consumindo meu coração e a minha alma. E quando você lança o perdão, você é curada até fisicamente. Mas isso não quer dizer que eu não vou procurar medicina, tá? Lógico que eu vou procurar. Porque os médicos, eles é obra de Deus. Os médicos é obra do Criador. E a gente pode confirmar isso na palavra também em Eclesiástico. Não precisa pegar, mas eu vou ler para vocês. Meu filho, se estiveres doente, não te descuide de ti, mas ora ao Senhor, que te curará. Afasta-te do pecado, regue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece um incenso suave e uma lembrança de flor de farinha. Faz a oração de uma vítima gorda. Em seguida, dá lugar ao médico. Pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois sua arte te é necessária. Virá um tempo em que cairás nas mãos dele. E eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio à saúde, segundo a finalidade de sua vida. Aquele que peca na presença daquele que o fez, cairá nas mãos do médico. Glórias e louvores ao Senhor. Amém.